Pronto, estamos ao vivo agora, começando o nosso grupo de estudo. Estamos na reta final. Depois desse, são mais 2 encontros para a gente finalizar o estudo do primeiro livro. E aí a gente vai provavelmente iniciar o do segundo livro já na sequência. Vamos sentindo aí como vai ser. E aí a gente vai dando as informações. Sim. Né? Ou vamos reiniciar o grupo, né? O estudo, vamos sentir aí o que será mais interessante aí nessa próxima fase. E, bom, esse final de semana comentei, né? Foi bem intenso de trabalhos, né? Então tem até uma coisa que aconteceu eu participei esse final de semana de um encontro que foi online, que foi no sábado às 6 horas, uma meditação voltada para um portal que a gente teve aí nesse sábado, né? O portal Portal de Leão, portal que tinha uma estrela Casime de Regulus, que era depois quem quiser ter mais informação é no Instagram da Dani Sabino, que é uma moça que eu estou seguindo agora, que ela fala muita coisa sobre expansão de consciência, muito bacana aí as informações que ela traz. E aí ela fez uma meditação ao vivo aí no sábado com um grupo que foi paga, né? Foi uma vivência de 1h30 de duração. Falo que foi a vivência que me preparou para a minha segunda vivência. Que aí depois a gente foi lá para o Paraíso Tuia. E aí a gente teve um encontro com uma cerimônia com a medicina da floresta. Quem que é ligado nas medicinas da floresta aqui? Tem pessoas que são aqui do pessoal? Ayahuasca, rapé, essas coisas? Não? Eu já fiz. Já fez o rapé, né, Betinha? Já. Rapé? Eu já fiz. São medicinas trazidas ancestrais aí, que é bem ligada à parte xamânica, né? E são medicinas que ajudam na expansão da consciência. E a ayahuasca são vivências que a ayahuasca ela possui um ingrediente, um dos princípios ativos dela, que é o principal, né, que é o DMT, que ele ajuda na abertura o DMT é uma substância que o corpo fabrica, né, que ele atua no nosso corpo em 2 momentos principais, que é no momento do nascimento e no momento da nossa morte, né? Que ele atua no nosso corpo basicamente, e quando a gente consome o DMT, ele faz com que a gente abra completamente o nosso terceiro olho, né? E aí a gente tem vivências profundas de expansão de consciência, de cura, tudo mais, né? Então são vivências aí bem profundas, né? Eu já participei de algumas cerimônias, né? E essa daqui foi muito forte, mas muito forte mesmo, né? A gente foi trabalhado principalmente o eu sou, né? Foram experiências, cada um tem as suas próprias experiências, né? Mas já tive várias que me ajudaram muito em várias curas de processos, né? E essa daqui foi impressionante, assim, o processo de expansão que teve, né? E o campo estava muito ligado numa ascensão mesmo. Foi um processo muito bonito. E a experiência que eu senti de compartilhar com vocês, que a Janete e a Giovana tiveram com a gente até no final, que o irmão da Lê compartilhou, né? Uma parte que ele teve. E eu quis compartilhar porque, nossa, ele fez uma descrição do que ele vivenciou, que está totalmente ligada à carta 5 e à carta 6. A carta quando fala do Big Bang e tudo mais, né? E olha que relato que ele deu, né? Porque nessas experiências, a gente, quando abre o nosso terceiro olho, a gente consegue acessar, alguns conseguem acessar outras dimensões, outros têm conversas profundas de conhecimento, de autoconhecimento. E ele foi para lá, né, com um propósito que ele estava num processo que ele queria entender
pô, por que nós estamos fazendo aqui, né? Qual que é o sentido de tudo isso, né? O que nós estamos vivenciando, o que nós estamos experienciando aqui. E ele teve uma conversa direta com... a gente fala que sempre é conversa com nós mesmos, né? Mas ele teve um contato com Deus, um contato com o eu superior dele, um contato com Deus. Quando ele falou que ele estava ali, né, contemplando a natureza, né? Ele estava fora da sala nesse momento, então ele estava ali contemplando. E aí, num momento de silêncio, veio ele lembrou da pergunta que ele fez, né? Que quando a gente está ali na hora, a gente não lembra de nada, né? A gente só acessa. E aí ele lembrou da pergunta que ele fez, né? Do porquê tudo isso, né? Por que Deus criou tudo isso, né? Criou os seres humanos, né? E aí Deus apareceu conversando com ele, e ele falou que ele na realidade, no começo era somente ele criou tudo, criou o universo inteiro, só que ele não tinha como vivenciar essas experiências tão profundamente. E aí por isso que ele criou todos os seres que existiam no universo. Ele se dividiu em múltiplas partículas e ele criou todos os seres que experienciam a criação. E aí ele visualizou exatamente o momento do Big Bang, quando Deus se multiplicou, né, em diversos seres, e ele sentiu exatamente isso, que ele é a partícula da criação, que ele é a partícula de Deus e que ele é uma pessoa experienciando tudo aqui, e que todos estão aqui experienciando tudo isso, de forma individualizada. E quando ele fez aquela descrição, né, a Janete e a Giovana, inclusive, lá estando presente, depois eu até comentei com a Janete, falei, Janete, ele deu pra gente exatamente a experiência que a gente teve com a carta 5, que é quando tem um momento do Big Bang, que são criados todos os seres e que estão aqui para experienciar e vivenciar Deus, né? Que todos nós somos deuses e estamos aqui vivenciando a criação, né? E é legal, assim, a maneira como ele descreveu. Na hora eu já lembrei da carta 5 e da carta 6, né? Que quando começa com aquela explosão, depois que vem a expressão da individualidade, né? E ele não leu o livro, né? Então mostra exatamente o contato que ele teve, só mostrou a realidade de tudo aquilo que a gente está estudando, que aqui a gente já está experienciando, que a gente está vendo aqui nas cartas, né? Que uma forma de que Cristo veio contar para a gente. Ele, de uma forma totalmente diferente, ele teve exatamente a mesma mensagem que Cristo traz para a gente nas cartas, né? E realmente foi, não sei se a Janete e a Giovana querem falar um pouquinho do que ele expressou ali para a gente, né? Vocês queriam comentar alguma coisinha? Eu acho que para a gente que estava ouvindo, né, desde o começo, o depoimento dele, foi muito lindo, porque há muitos anos ele está nessa busca, né? Não é agora. Sim. Então, essa resposta veio assim para ele. Primeiro que ele fez uma meditação, ele estava em dúvida se ele iria participar ou não, né, Christian? E aí ele entendeu que ele tinha que participar. E essa resposta foi assim, nossa, e ele contando, me tocou profundamente também, me fez assim, perceber, né, virar chaves, fechar coisas que eu também questionava. Então foi lindo, nossa. Ele até chorou contando a experiência de como ele se sentiu. Eu também chorei de ouvir. Mas foi muito lindo, eu senti de contar isso para vocês exatamente pra gente... Como é que fala? Mais a gente crer nisso, né? Crer com a mente, né? Primeiro, né? Mais a gente integra toda essa informação e a gente consegue sentir cada vez mais essa informação, né? Porque a busca que todos nós estamos, na realidade, a gente, quando a gente entra nesse processo de entender as coisas, primeiro começa uma busca pelo conhecimento. E quando a gente começa a busca pelo conhecimento, seja por livros, por diversos livros que estão voltados aí para a consciência crística, ele falou que ele já tinha lido a informação
mas ainda ele não tinha captado a informação, ele não conseguia entender como aquilo acontecia, né? E ali veio a resposta para ele, né? Então, nessa busca que a gente tem, primeiro a gente vai buscar pelo conhecimento, e quando a gente está nessa busca pelo conhecimento, a gente entende que está tudo, na realidade, todas as respostas que a gente está buscando fora e nos livros estão dentro de nós, né? Então a busca a busca envolve 3 etapas. Um é o conhecimento, segundo é o autoconhecimento e o terceiro é experienciar, viver tudo isso, né? E o viver engloba a meditação, engloba a purificação da consciência, engloba viver o nosso dia a dia, seguindo todos esses ensinamentos que a gente tem. E aí a gente começa cada vez mais a integrar tudo isso para poder experienciar e expressar realmente o Criador dentro de nós, né? Então assim, para mim foi encantador escutar e sentir, né? Porque vem cada vez mais aquela confiança de tudo isso, né? Do caminho que a gente está seguindo, do caminho que a gente está trilhando, dos conhecimentos que a gente tem aqui no livro, que são de maneiras profundas, né? E quanto mais a gente se abre para os conhecimentos, mais a gente integra isso e começa a expressar tudo isso, né? Então, eu senti de fazer tudo isso dentro de vocês, é até uma coisa que me veio na mente, né? Falei, imagina um dia todos nós juntos, porque como nós estamos todos na mesma egrégora, né? Participando de uma vivência como essa, imagina o quanto as coisas não vão se abrir com todos que estão no mesmo foco e na mesma presença, né? Mas é uma vivência linda que cada um tem que sentir no coração, né? Porque realmente mexe com emoções, mexe com muita coisa, né? Mas e é muito bacana assim que, embora esse caminho de ascensão de consciência, né, esse caminho para cada um aqui buscar essa morte do ego, buscar realmente viver o reino dos céus aqui na Terra, né? Embora seja um caminho que cada um trilha de forma individual, né? Ele não precisa ser individual, ele pode ser coletivo. O caminho é individual, mas a gente tá alicerçado com um grupo que está com a mesma busca, né? Isso é muito mais forte, né? E vai dando cada vez mais força e mais confiança. Então quis contar essa história porque eu falei, nossa, está totalmente ligado com tudo isso que a gente está participando aqui, realmente foi muito lindo, né? E se vocês sentirem no coração, a gente pode até um dia marcar um dia de fazer todos juntos, né? Se sentirem. Fazer o quê? Essa consagração com as medicinas da floresta, né? Com a ayahuasca especificamente, né? E se sentirem no coração. Eu gostaria, sim. O Lucas falou muito bem ontem, ele se expressou muito bem o que ele viveu. E foi muito emocionante. Precisava ter gravado, porque foi uma coisa assim, sabe, muito especial. E ele falou também do presente, né? Da gente viver o presente nesse encontro aí. Que ele disse que ele saiu assim na natureza e que clareou tudo para ele, né? Sim. Não estava escuro, mas para ele abriu assim, né? Uma luz. E essa coisa de viver o hoje, né? E viver estar no presente. Então foi muito lindo, eu me emocionei também. É exatamente isso. A mensagem principal dali, que é a mensagem que faz nas cartas, né? Que a gente viver o presente, estar em presença, que às vezes a gente às vezes pode estar numa profissão que não é a que você quer, ou está de repente em situações complicadas de saúde ou de conflitos, né? Mas quando a gente entende que cada um está vivendo aquilo que tem que viver, a gente começa a ver tudo de uma forma totalmente diferente e os caminhos se abrem, né? Cristo fala aqui nas cartas que quando a gente está vivendo internamente o reino dos céus, a gente pode estar num beco de um bairro pobre, que a consciência vai nos guiar para tudo sair, para a gente sair desse beco, para a gente poder viver a vida que a gente veio realmente viver aqui, né? De acordo com e abrir todos os caminhos, né? Abrir a saúde, abrir a parte material de trabalho, de dinheiro, e também abrir e ter relacionamentos cada vez mais
que façam sentidos, né, para nossa existência, né? Então foi muito, muito, muito bacana. Então, se sentirem no coração, todos falarem, não, vamos marcar um dia, eu posso falar com o nosso mestre, né, que conduz a cerimônia, que é o mestre Takeo, e aí a gente faria o encontro de todo mundo, né, para quem gosta disso, né, dessas medicinas que só ajudam a gente a trilhar esse caminho. Não é o único caminho, mas é um dos caminhos, é um caminho que eu me conecto muito, porque abre uma visão totalmente diferente, né, de meios diferentes, né, para a gente trilhar esse nosso autoconhecimento e o conhecimento, né, a gente acessa muita coisa que vale realmente a pena. Em que local que... Essa experiência pode ser feita em qualquer local, né? Mas aqui a gente tem feito, nas últimas 2 vezes que a gente fez, foi lá no Paraíso, né? A gente fez lá no Paraíso Tuia, lá no local da Janete. E aí mas aí a gente marca sempre em sábado, porque a vivência começou 9 horas da noite e aí foi até 6 horas, 7 horas da manhã, né? Então é uma coisa intensa realmente que a gente vive, né? É uma noite em claro, que no dia seguinte eu estava mais descansado do que cansado, embora tenha passado a noite em claro, né? Impressionante como eu estava num ritmo de trabalho acelerado, até com o olho pesado de cansaço, assim, dormindo pouco durante a semana, e eu não dormi nada no sábado, e no domingo eu estava novo. Hoje parecia que eu tinha descansado horas. Estou disposto a fazer. Então a gente pode, se todos fizerem, a gente vai, eu posso combinar com ele, a gente vê uma data bacana aí. E aí a gente marca aí a experiência com todos nós aí. Sim. Com todos que quiserem, né? Que se sentirem no coração o chamado aí. Claro. Tá mudo, Betinha. O que você falou foi gravado ou não? Foi gravado. Eu gravei porque a Janei também queria escutar, eu falei, então, em vez de ficar pro bate-papo, eu falei, já deixa aqui, assim ela escuta toda a mensagem que a gente... então tudo isso foi gravado, então. Tá sendo aqui, né, agora, né? Sim. Sim, tá sendo gravado. Ô, Christian, nesse evento vocês usaram só a ayahuasca, isso? E o rapé também. Quem quis, usou também. Uhum. Esse mestre, o Takeo, é quem introduziu as medicinas. A Ale hoje é uma iniciada de rapé, ela usa o rapé para algumas experiências que ela faz individuais e coletivas para expansão de consciência. E quem iniciou a Ale foi o Takeo, que é um mestre que guiou ele aí, que ele já é iniciado nas medicinas há muito, muito tempo. Essa medicina vem lá do Acre, tudo, o ayahuasca, né? Então vem da fonte. Uhum. Mas vamos lá, se você digitar ayahuasca no Google, você vai ver muitas coisas de pessoas que têm medo. Mas o que eu posso falar por experiência própria é que é totalmente seguro. Para quem estiver nesse processo, ele é lindo demais. Mas vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Eu senti se era para falar ou não, mas a vibração está tão intensa que era para compartilhar essa experiência realmente com vocês aqui. A gente está para fazer um encontro, né, de todo o grupo, né? Quem sabe não seja uma oportunidade para a gente não falar das cartas e depois aproveitar e entrar numa vivência mais profunda, né? E aí é trabalhada, com certeza, se a gente for falar do livro e for falar a gente vai estar trabalhando com toda essa egrégora presente, né? Sempre é uma egrégora muito forte presente, né? Então vai ser trabalhado ainda mais isso, né? Mas vamos lá, então. Cristian, a gente pode, independente se eles quiserem, né, fazer a medicina ou não, mas a gente pode marcar um encontro, né, para a gente fechar as cartas, né? Sim. Sim. A gente pode programar a data, a gente faz um encontro antes, né? Tipo, em vez de começar às 9, a gente se encontra tipo 6 horas, 5 horas da tarde, faz um bate-papo, faz uma troca de ideias. E aí depois, quem sentir de participar da consagração, né? Aí continua presente, quem não quiser, aí não tem problema, volta para casa, né? E quem for participar e fica com a gente madrugada dentro.
Nossa, e a madrugada inteira acordado. A madrugada inteira em transe. Nossa. Tem gente que cochila, no final eu dei uma cochilada também, né? Te dá uma descansada. Aham. Porque você fica o tempo todo praticamente deitado ou sentado. Aham. Então mas é muito profundo, é muito profundo. É uma experiência que eu falo que vale a pena para quem está nessa busca viver pelo menos uma vez. Que é diferente de tudo que a gente já experienciou. Legal. Mas vamos lá então, vamos fechar nossos olhos para fazer a nossa meditação, para nos conectar. Já estamos conectados, né? Mas para fazer aí a conexão com toda a egrégora crística, para a gente fazer a leitura de hoje. Respirando fundo para a gente silenciar nossos pensamentos. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego o meu ser e minha vida aos seus cuidados. Vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Todos prontos? De volta? Então a leitura, né? Não passei as páginas ainda. Hoje é da página 209 a 214 do PDF, ou da 324 a 332 do livro. A gente vai começar bem onde tem um espacinho ali, que é procure lembrar que em sua busca espiritual, para quem está no PDF é no quarto parágrafo de baixo para cima. Agora do livro, quem tiver com o livro conseguiu localizar, é exatamente onde a gente parou na semana passada. Localizaram? Sim. Localizadíssimo. Eu vou ler o parágrafo anterior, quando fala você não é vítima do destino. Até para a gente já fazer o link direto com o que a gente vai começar agora. Podemos ir lá? Então Sim. vamos lá. Deixa eu tomar um golinho d'água só para... Então vamos lá. Você não é vítima do destino. Até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo, é vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina. Procure lembrar que em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais.
Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual e mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler estas cartas e então voltar-se para outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez às vezes você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível de sua consciência humana atual pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino, e nenhum outro. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que por eles mesmos já encontraram e estão praticando o que está escrito nessas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades, e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência. Ainda não penetraram o ozônio mental e emocional que os aproxime das fronteiras do espaço. Não siga aqueles que encontram prazer em e escrevem a respeito das maravilhas das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência humana nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia e a verdadeira força vital dinâmica e curativa vem do seu consistente contato com a consciência divina. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais, mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores de consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a sua razão de viver e a sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que você leia estas cartas e decida continuar como está, em sua ego-consciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de que qualquer outro caminho não trará as compensações que sua alma, escondida e silenciosamente esperando por sua libertação, anseia por experimentar, especialmente a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente e o de procurar infundir em outras mentes receptivas a plena compreensão inspirada de quem você e eles realmente são e o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles abandonam a sua própria vontade e buscam na fonte do seu ser por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver um ensinamento com o estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres, certa quantidade de nutrição física deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico e espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos de seu trabalho, de sua conta bancária e de seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso que se experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram seus olhos para a plena compreensão de que todos são a individualização da fonte do seu ser, que são uma combinação dos impulsos perfeitos de criatividade e amor, elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo,
pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais, o que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústria, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei espiritual, esta é a lei primordial da existência que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver num mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo da autossatisfação? A resposta está na minha afirmação. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Quando estiver envolvido em uma discussão, que se conceda plena justiça a ambas as partes. Escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal, dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que os seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transforma-se em colheita, e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. O que você gostaria que as pessoas dissessem a respeito de seus erros, diga-o, pense-o a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda a honestidade: não há nada para perdoar. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldades, ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para situações com um olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora, para o bem deles e para o seu aprimoramento futuro e para o aprimoramento futuro do seu bem-estar, olhe para eles com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro. Leve-os em pensamento até a fonte do seu ser e saiba, com certeza, que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peça orientação para a consciência divina para saber se você pode abordar o assunto da melhoria deles e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação de seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Este é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior, onde você pode sentir plenamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor, desejará pedir desculpas do fundo do seu coração pelo mal que causou. A dor que causou sem saber e de forma inconsciente será a sua dor,
e você não descansará até que tenha conseguido, através de palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você então terá curado a ferida e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá permanecer verdadeiramente, em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade. Você terá aceitado e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido este grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim, você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. E a primeira parte de hoje a gente vai encerrar aqui. Bastante coisa para a gente falar. Eu já abro para vocês, podem falar, perguntar, dar um entendimento de vocês, falar que parte tocou aí o coração de cada um. E vamos lá. Quem gostaria de puxar a primeira parte? Pode falar, Lauro. Para mim o que tocou, quer dizer, tudo tocou, é tão intenso, tão bonito, mas esse pequeno parágrafo do perdão, ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento, que você pode dizer com toda a honestidade: não há nada para perdoar. Então isso é tão lindo, tão bonito. É lindo mesmo. Não há nada para perdoar, assim. Quer dizer, eu quero chegar a esse nível tão lindo, bonito, de compreender meu dom do entendimento. Mas eu ainda estou longe disso, viu? Eu ainda guardo muitos rancores. Não que eu queira, é que me vem sem eu querer. E quanto mais vem, isso é um sinal que você está purificando. Aham. Sim. O conselho é que é aquilo que Cristo fala na purificação da consciência. Sempre que vem algo de rancor, de mágoa que você carrega, leva todos esses sentimentos na consciência divina e entra em meditação. E acolhe. E pede para que a consciência divina atue em você para liberar tudo isso. E depois de feita a liberação, coloca a aceitação, coloca o amor incondicional, coloca o perdão, que você possa tanto perdoar o outro como se auto-perdoar. É o recíproco, o perdão e o auto-perdão, a compaixão e o autocompaixão, e já coloca. E não procura não racionalizar. Mas provavelmente, depois de fazer isso volta na sua consciência. E você vai perceber gradativamente que esse sentimento em você está mudando. E aí você começa a sentir essa amorosidade, essa compreensão com relação ao outro de uma maneira muito sutil. E se sentir no coração e for uma pessoa próxima a você, se você sentir no coração,
peça um perdão físico, de verdade. Tipo, quero te perdoar, quero te agradecer, sei lá, e pode escrever uma mensagem, um WhatsApp, um áudio, uma ligação, uma conversa, e para aquilo ser liberado definitivamente. Então, todas as partes são... O que você sentir no coração é o que você tem que fazer. Uhum. Mas eu vejo mais que isso, eu vejo que a questão de me perdoar pelas tantas besteiras que a gente faz assim na vida, não é? Que traz culpa, traz vergonha, baixa autoestima. Sim. Isso para mim é o pior, assim. Chegar a esse nível de realmente ter compaixão por mim. Sim. E é exatamente isso que a purificação trata. É levar esses sentimentos que você carrega, escreve no papel, leva para o coração e entra em meditação e procura entrar em silêncio. Não tenta não racionalizar e só entrega. E aí o que aparecer de mensagem, procura se acolher e deixa vir, tudo fluir que tem que fluir. Quando você entra nesse processo, você vai começar a sentir no corpo essas emoções. E quando você começa a sentir no corpo essas emoções, é sinal que está liberando, você deixa fluir. Procura não entrar, quando vem as emoções, quando você está em meditação, entrar em racionalização. Simplesmente deixa. Sim. E depois fazer o contrário, né? Aí você coloca a autocompaixão, coloca o auto-perdão, coloca todos aqueles sentimentos que você julga que precisa entrar no seu coração. Que na realidade já faz parte de você, mas que precisa se manifestar. E aí você coloca. E dessa maneira você começa a fazer a purificação de todos esses sentimentos. E é entregar para o invisível, é não se preocupar em como isso está sendo feito no nível inconsciente. E se sentir necessidade, existem muitos terapeutas que trabalham isso de forma profunda. Eu falo que a melhor terapeuta que eu conheço se chama Alexandra. É a minha esposa. Ela faz um trabalho muito profundo nisso e muitas vezes, até para remoer isso, eu recorria a terapeutas, recorria a vários, mesmo esses trabalhos que eu falo que eu fiz, né? Com o intuito de purificação de consciência. Então essas técnicas que existem hoje com esses terapeutas que mexem com o todo, né? Quando eu falo que mexem com o todo, igual o trabalho que a minha esposa faz, ela tem técnicas que ela trabalha no teu campo espiritual, no teu campo emocional, no teu campo mental e de conversa ativa mesmo, né? Então tem técnicas que usam para a limpeza dos teus campos e a conversa serve para te trazer consciência. E então isso ajuda nesse processo de limpeza. Então quando a gente fala que a busca pela purificação da consciência, embora seja um processo que nós temos que fazer, nós temos que permitir fazer, nada impeça que você peça ajuda. E esses terapeutas que existem hoje, com diversas técnicas, elas servem exatamente para isso, para te auxiliar a trazer consciência e muitas vezes te ajudar no processo de liberação. Porque tem coisas que às vezes a gente não consegue compreender e a nossa mente também precisa, às vezes, dessa compreensão. Então, quando a gente compreende o processo e entra para esse processo de cura, a gente abre cura para todos os campos e começa a ter a liberação. Tem muitas vezes que eu imagino que todos aqui já tenham passado, né, por experiências, sejam vivências, sejam experiências, sejam terapias mesmo que são passadas, né, que ajudam muito nesse processo de liberação. E o processo realmente é libertador. Porque quando você pega um terapeuta íntegro, na realidade, ele faz você voltar para dentro de você, porque as respostas estão dentro de você. Né? E o terapeuta é simplesmente um canal de comunicação que vai fazer te abrir todos os processos de cura e acelerar os processos de cura, que às vezes sozinho a gente não consegue acessar. Então seria isso, né? Então sinta no coração e intensifique a busca.
Sim, claro. A sua esposa faz terapia por online? Sim, sim, sim. Presencial e online. Ah, Ela tem depois me clientes. passa depois me passa o contato, então. Passo sim. Ela tá até no grupo ali, ela Ah, faz tá. parte, ela tá no grupo também. Mas ela, Alexandra, é isso? Alexandra, mas eu passo o contato dela para você, Ah, eu tranquilo. tenho, então, acho que eu tenho aqui, sim. Alexandra Onishi. Uhum. Ah, sim, já vi aqui. Já encontrei aqui. Se sentir no coração, Sim, claro. Uhum. a Beth é um testemunho vívido. Conheci Uhum. a Beth depois dos processos. Ó, sua esposa é muito Sim, linda, né? Ah, sim. obrigado. E ela agradecerá também. Legal. Fala, Betinha. Não, eu ia falar que depois que eu iniciei todo esse processo de terapia, nossa, parece que a gente, vamos dizer assim, melhora ou evolui, assim, situações que às vezes você viveu 20 anos e não andou nada. E aí, quando você começa essa busca, né, mais orientada, mais profunda mesmo, parece que você dá um salto enorme, assim, de consciência, de como você enxerga a vida, de como você passa a viver, né? Então, e eu lembro quando eu procurei a Alexandra, nem era para mim, era para o meu filho. Mas eu vi que não adiantava buscar para ele, né? Ele tinha que buscar para ele. E dava a impressão que ele não estava querendo buscar, né? E aí, mas aí eu não dei continuidade, né? Porque era para ele. Mas aí, num momento assim de muita dor minha que veio, aí eu busquei por ela, né? Nossa, eu sou muito grata. Foi um caminho lindo até agora. Muito bom. Mas vamos lá, continuando. Gratidão lá, Auro, gratidão, Betinha. Alguém queria comentar mais algum trecho ou tirar alguma dúvida? Ou fazer como o Lauro fez, né? Uma parte que tocou profundamente. Todos muito quietinhos. Aqui eu queria fazer uma observação, né? Aqui Cristo ele faz um comentário bem... Não siga aqueles que encontram prazer em escrevem a respeito das maravilhas das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais como cristais, velas ou incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Aqui o alerta principal é quando você... Nossa, quase minha cachorrinha puxa o fio da tomada e acaba com a reunião. Bom, vamos lá, agora voltando aqui, que eu até perdi o eixo aqui quando ela começou a puxar. Então, aqui é importante a gente entender que Cristo, a mensagem que ele quer nos passar principal é que tem pessoas que colocam todo o seu processo de cura numa ferramenta, quando a cura de verdade está dentro de você. Então, por exemplo, as velas, o incenso, os cristais, que são coisas que ele cita aqui, né? E vários outros a gente pode falar, como eu falei no começo do rapé, como eu falei da ayahuasca, a gente não pode colocar que são ferramentas que existem aqui no mundo, que nos ajudam a nos conectar conosco. Mas que a verdadeira cura, a verdadeira busca é interna, ela não é externa. Aqui é a mesma coisa que você colocar como quem é o seu Deus, né? Se você busca, tipo, você tem um cristal e fala que sem aquele, tipo, coloca toda
teu foco de cura nos cristais, você está querendo que algo externo venha trazer a sua cura. Na realidade, os cristais estão ali para te ajudar, sim, para trazer para todos os benefícios que os cristais têm. Tem cristais que servem de proteção, tem cristais que servem para conexão, tem cristais que fazem aberturas maravilhosas, mas a verdadeira conexão está dentro de você, né? Um exemplo, por exemplo, que a gente sempre dá com as medicinas, né, que o Takeo sempre fala, é que as medicinas nos ajudam num processo de expansão, por exemplo. Mas se você tem que chegar num momento em que somente com a respiração e com a meditação você vai ter o mesmo efeito que se você tem que se usasse algo para te ajudar num processo de expansão. Então, por quê? Porque a verdadeira conexão está dentro de você, porque Cristo está dentro de você, Deus está dentro de você. Então, você pode buscar por ferramentas de cura, mas nenhuma ferramenta de cura vai funcionar se você não saber que a cura está dentro de você. Essas ferramentas ajudam a potencializar, mas a cura vai vir de dentro de você. É como Cristo coloca um tempo atrás, nem eu mesmo posso ser uma muleta. Então você não pode ter nada como muleta. Nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum objeto material. Por quê? Porque o templo está dentro de você, a igreja está dentro de você, a cura e o processo está tudo dentro de você. Tá? Então, muitas pessoas quando leem essa frase fica meio assim, nossa, mas será que... mas eu vejo tanta gente que fala disso e usa esses objetos, né? Então é exatamente isso. E tudo ajuda a potencializar, mas a cura, a conexão, a divindade, a expressão está tudo dentro de você. E você deve ser o seu maior templo. O maior templo está dentro de você. Não sei se alguém tinha ficado com essa dúvida, né? Que às vezes a gente quando lê ao pé da letra, já teve pessoas que em outros grupos que ao pé da letra me fizeram essa pergunta. Então é sempre legal entender isso, que não pode levar tudo ao pé da letra. Laura, você vai querer falar alguma coisa, mas eu vou te pedir... Você vai querer falar alguma coisa, né, ou não? Sim. Então eu vou pedir pra gente fazer na próxima sala, que veio a mensagem de 1 minuto pra gente trocar a sala, tá? Estamos de volta. Lauro, você ia perguntar, pode falar. Enquanto você falava anteriormente, eu me lembrei que você disse que eu sou o meu salvador, né? Sim. É isso? Confirma? Sim, exatamente. Então quer dizer que também eu sou aquele que me condeno. Sou eu que me condeno. Exatamente. É isso? Exatamente. É você quem se condena. Somos nós mesmos que nos condenamos. Tudo está dentro de nós. Então, isso são as crenças que a gente acaba carregando, né? Essas crenças de culpa, crença de... É crença. Quando a gente entende, quando a gente entende plenamente quem a gente é e que a gente está aqui para experienciar com nossos erros e acertos, na realidade Deus colocou aqui para que a gente pudesse vivenciar essa Deus nos criou, né? Nós somos, na realidade, para que a gente pudesse vivenciar tudo isso, os dois polos, as duas polaridades. Por isso que não existe o certo ou errado, tudo tudo faz parte dessa dimensão que se chama Deus. Deus, e nós como seres humanos aqui, a gente teve que experienciar todo o lado negativo, né? O que Deus quis quando ele criou todos esses seres, e aqui nós como humanos, né? Isso fala bastante no Conversando com Deus, mas a gente teve que experienciar tudo de ruim para entender tudo aquilo que é bom. Então a gente teve que esquecer dele para se lembrar dele. E quando a gente entende que tudo isso é um processo, a gente entende que tudo isso faz parte, que a gente fez o melhor que pôde com a consciência que a gente tinha. Ou com a falta de consciência que a gente tinha, e que está tudo certo. A gente tinha que viver aquilo para se lembrar daquilo.
Não há pecado, há apenas consequências. Exatamente, exatamente. Aí faz parte do processo das leis da existência, a lei de causa e efeito. A lei que impera nesse mundo que a gente vive de dualidade. Tudo aquilo que a gente fez vai retornar para nós de alguma maneira. E é isso. E aí entrar nesse processo de autocompaixão, de auto-perdão, mesmo sabendo que talvez a gente vai ter que passar por algumas experiências negativas por causa de tudo que a gente viveu, isso se já não viveu isso e a gente continua se penalizando. Às vezes a gente até passou pelas consequências daquilo, mas a gente continua se penalizando por aquilo. E enquanto a gente se penaliza por aquilo, a gente atrai mais daquilo pra gente. Por isso que quanto mais rápido a gente entender que o karma, no fundo, ele não existe, que nós mesmos criamos os nossos próprios karmas, porque a partir do momento que você se perdoa, acabou o karma. Porque você não vai mais viver aquilo. Talvez exista alguma coisa de consequência das ações ainda, mas a partir do momento que você entende que não existe mais karma, você vai vivenciar aquela consequência com aceitação. E aí aquilo vai liberar e você vai continuar praticando o bem. E você vivendo de acordo com as leis da existência, como Cristo fala aqui, a lei primordial da existência que deve ser divulgada no mundo todo, faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. A partir do momento que você passa a viver com essa premissa, talvez você ainda esteja num processo de colheita de algo de ruim que você fez. Mas se a partir de hoje você já começa um processo de plantação diferente, você vai estar plantando o seu novo futuro. E isso vai gradativamente sair. Porque quando você entra no auto-perdão verdadeiro, entende que não há nada para perdoar, quando você entra nesse processo, você já não vai mais permitir que você repita esses mesmos erros. E você não permitindo, você acabou com o karma. Porque você não vai fazer isso acontecer no futuro de novo. E não haverá mais consequências. Exatamente, exatamente. É o dar... É que eu achava... Pode falar. É que eu achava que karma e consequência era a mesma coisa. Não deixa de ser quando a gente entende que é causa e efeito, o karma é o que a gente colhe e tudo mais. Sim. Mas o karma é a colheita. Se você planta coisa boa, teu karma é positivo. Uhum. Tá. O karma é que a gente acaba, a maneira como a gente aprendeu aqui, a gente associa o karma às consequências ruins. Mas não, as consequências boas também é karma. Tá. Perfeito. Eu já ouvi até o termo, Christian, quando o karma é negativo, né? A gente tem também o dharma, que é o positivo, né? Isso, exatamente. É o karma positivo, é o dharma. Chamam de dharma, exatamente. Sim. Uhum. O livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso é um livro que fala de uma forma... Para quem já está no estudo das cartas, é um livro muito simples de entender. A primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Depois que eu me aprendi As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Depois que você entra, e mesmo o Kabbalah, que fala do hermetismo, né? O Kabbalah, que fala das 7 leis herméticas, depois que você se aprofundou no estudo da espiritualidade, esses livros são simples de entender. Você já entrou na linguagem para entender. A primeira vez que eu li, o Kabbalah eu já li depois. Então já não foi... A primeira vez que eu li foi mais complicado. A segunda vez que eu li já foi muito mais simples de entender. Mas as 7 leis espirituais, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Para mim era coisa fora do processo. Resolveu formar um lindo coral. Tem alguém uma interferência aí. Tá alguém com interferência aí externa. Regina queria falar alguma coisa? Desculpa. Bati aqui, desculpa. Não, imagina, sem problema. Algum comentário mais? Moema ainda não falou nada. Hoje eu estou ouvindo. Regina.
Hoje eu também estou na escuta, por enquanto. Eu fiz uma anotação aqui, mas vamos caminhar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada. Imagina. Giovana? Eu acho que vai estar tranquilo, só ouvindo mesmo. Janete? Tudo certo também, Christian. Vamos prosseguindo aí. Andréia? Vamos prosseguir, Cristian. Obrigada. Então vamos partir para a segunda parte da leitura e depois a gente abre definitivamente. Segunda parte é linda, hein? Preparem-se. Betinha, tá localizada, Betinha? Estou procurando aqui, Christian. Só um minutinho. Eu anotei aqui. É na página 212 do PDF que a gente tá. Tá. Bem na Achei, metade já. que tem um espacinho ali. É, já achei. Então, Já vamos lá. achei, já. Já achou? Já. Então vamos lá. Eu vou reler o último parágrafo, tá? Porque ele faz um link, então porque é a continuação do assunto. Uma vez atingindo esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas próprias defesas e por causa disso descobrirá que, finalmente, está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Esta nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando seus direitos, nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los, nem reduzir a sua autoestima, e estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento físico ou emocional. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Você verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquilo e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou um empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que o fez sentir-se assim. Não diga,
Você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele o mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa, e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá, cada vez mais, que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o seu bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina. O riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro. Estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos, para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde, e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz, e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação, onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão Vou ler de novo. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência, porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções, e também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é sua criança interior. Enquanto você lê estas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam, você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseje cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em sua sensibilidade se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que, quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis,
mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e, afinal, começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco você retornará à sua condição de criança que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Esse é o estado do ser que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que, quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo estas cartas para que aqueles que as leiam e as absorvam possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. E essa parte a gente vai encerrar aqui. A leitura de hoje a gente encerra aqui. Cristo lá na carta 7 fala que ele ia contar para a gente, né, os benefícios do riso numa carta futura, né? Então chegou o momento que ele conta para a gente o que é o riso. E por que quando a gente olha aquela escala de Hawkins, né, a alegria ela está lá em cima, né? No livro 2, Cristo fala que o que a gente deve procurar a todo momento é expressar alegria e bom humor. Viver com alegria e bom humor. É exatamente os sentimentos que a gente mais consegue expressar como humanos. Porque o amor incondicional ele é algo tão elevado e tão difícil de ser expressado na nossa natureza humana que é difícil da gente expressar, né? E a maneira da gente mais se aproximar do amor incondicional é exatamente a alegria, o bom humor e a gratidão. São os sentimentos mais elevados que a gente consegue acessar como humano, e isso nos leva ao amor incondicional. A alegria, o bom humor e a gratidão. Mas agora eu quero deixar para vocês suas percepções, suas dúvidas, suas histórias. Fiquem à vontade para falar. Por um momento eu achei que a Moema ia começar. Eu vi você mexendo, eu falei, acho que ela vai apertar para falar. Eu ia ficar quietinha hoje, não ia falar nada. Mas para não magoar os outros é meio difícil, né? Porque geralmente você já está magoado e para você falar com o outro, quer assim, esperar passar a raiva, mesmo assim, passando a raiva, é difícil de você manter o equilíbrio e não xingar nada. E o outro parece que já fica na espreita também e já reage de uma forma que... Então eu acho que tá bem difícil ali aquele pedacinho. Por isso que Cristo tem essa frase aqui que ele fala: se alguém disser o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos de seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo